na palavra de Deus, no Salmo 19, versículo 14, apenas uma reflexão nessa nossa introdução hoje à noite. Daqui a pouquinho eu vou para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se você deixar a sua Bíblia aberta, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Mas o versículo do Salmo 19, versículo 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, e libertador ou resgatador meu. O salmista, no Salmo 19, 14, é uma oração que expressa o desejo de que as palavras e pensamentos de uma pessoa sejam agradáveis ao Senhor, sejam agradáveis a Deus. O versículo pede que as palavras da boca e a meditação do coração sejam aceitáveis diante de Deus, que é chamado de rocha e resgatador ou libertador. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O salmista, então, num significado para ele, que os seus anseios e as suas ações estivessem em conformidade com a vontade de Deus. Então o versículo ele vai destacar a necessidade de que as palavras e pensamentos sejam sinceros e agradáveis a Deus, começando onde? Na intimidade do coração, antes de serem expressos, antes de você expressar. Então é muito importante o pensamento, aquilo que você pensa no mais profundo do seu ser, que automaticamente vai ser expresso em palavras. Então há uma necessidade da sinceridade e da coerência do que é pensado com o que é falado. A coerência é a conformidade, a concordância entre o que eu penso e o que eu falo. Salmo 19, 14. Antes de qualquer filósofo pudesse expressar qualquer coisa parecida, o salmista está dizendo: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. É uma oração que chama-nos a atenção e você vai entender um pouquinho disso também no nosso texto para esta noite. O meu desejo é que as minhas palavras sejam agradáveis perante o Senhor, a meditação do meu coração. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Já abriram lá? A caneta minha caiu, deixa ela cair. O finalmente do apóstolo Paulo, que aparece no capítulo 4, realmente nós estamos chegando lá, aqui no capítulo 5, finalmente. Eu marquei algo aqui, depois da leitura do texto, só 2 versículos, dá até para memorizar esses versículos. Eu vou estar orando, vou pedir para a igreja também lembrar em oração. Eu não sei se vocês... o ano passado, eu creio que foi o ano passado, o missionário Júlio esteve pregando conosco. Na igreja ele veio, atendeu o meu convite, ele e a esposa, a dona Angélica, e a dona Angélica agora está num procedimento de tratamento de um possível câncer na mama. Tem um procedimento que foi feito, mas parece que há raízes em outros lugares, e eles têm uma
agora decisões para serem tomadas, qual o melhor tipo de tratamento a ser administrado. Então vamos orar, porque eu entendo um pouquinho que eu tenho aprendido nesses 44 anos de vida cristã, que as palavras da frase do Hudson Taylor é uma realidade para as nossas vidas. Com Deus, primeiro impossível, depois difícil, então será feito. O grande recurso que nós temos está bem próximo, bem perto de nós. Perto está o Senhor. Então nós temos esse grande recurso de orarmos. Eu conheço uma senhora que Deus a curou. Ele é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Deus tem um plano, um propósito. Então, quando eu me entrego a orar por ela, eu estou orando, buscando exatamente o plano, o propósito de Deus para este momento que ela está vivendo, que é um momento severo, situação mais séria, mas que Deus tem controle e domínio sobre tudo, nós sabemos disso. Então vamos estar orando, vou estar mencionando a irmã Angélica, lançando diante dele, nós lançamos toda a nossa ansiedade, na certeza que Deus tem cuidado de nós e Ele está cuidando da serva dele. Ela está aos cuidados do Senhor. Esse momento de orarmos por ela é para que nos unamos e nos envolvamos, e quando o desfecho acontecer, você teve o privilégio de estar envolvido, participando diretamente. Bem, irmã, eu lembro aquele período que ela passou pelo vale, não é? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Que na vida da irmã Angélica não haja temor algum, a não ser o fato de que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Debaixo do consolo da providência de Deus. Irmã Inês está aguardando uma cirurgia da visão, vista direita, vamos estar orando. Dona Maria Cordeiro, eu nem a conheço, só o filho dela, mas me comprometi a orar por ela. Também é um caso de tratamento de um câncer. E o Luiz Antônio, amados, eu tive com ele essa semana por alguns instantes. Ele saiu do hospital, ele fez períodos em que ele estava na UTI, veio para o quarto, do quarto voltou para a UTI, um período na UTI, agora veio para o quarto, e do quarto veio para casa. Mas muito abatido, está magro. Eu estou orando por ele, porque nós estamos aguardando ele alcançar a recuperação, porque ele vem tornar-se conhecido de vocês que não o conhecem. O desejo dele tornar-se conhecido, participando conosco, tá? Luiz Antônio e o Tacre de Andrade. Então eu estou orando por ele, esperando, não posso, eu tenho orado por ele, não tenho me descuidado, porque eu creio que Deus está realizando um milagre na vida dele. Só o fato de ele estar vivo, na situação que ele já conviveu. E veja você, que é apenas uma questão de um probleminha com a vesícula, com pedras, foi fazer a cirurgia, alguma coisa não saiu como deveria, o pâncreas foi atingido, e aí começou toda uma situação de transtorno, de pesar, de dificuldade, de contratempos para a família. Mas nós queremos o agir de Deus. Já faz algum tempo que eu estou orando por ele, tive a oportunidade de evangelizá-lo, e agora aguardando esse desfecho do Senhor na vida dele. Vamos então ao texto. Vocês conseguem ficar em pé? Só 2 versículos, o versículo é curtinho, a gente lê rapidinho, ora, e depois você se aconchega. O texto diz aqui, 1 aos Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Graças te damos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor, nesse nosso dia de reunião, tanto pela manhã quanto agora, foi da possibilidade que alcançamos do Senhor tal condição. Obrigado pelo dia preparado pelo Senhor. Obrigado, Pai, pelo refrigério que recebemos do Senhor. Estamos no mês de novembro, mas sabemos que para cada mês o Senhor muito bem sabe como cuidar de cada um de nós. Apesar do clima quente, o Senhor tem nos dado a condição para suportarmos. Te louvamos, te bendizemos por isso. Obrigado também, Senhor Deus, por cada preciosa vida, os amados reunidos, congregados aqui hoje à noite. Ó Deus, também damos graças perante o Senhor pelos compromissos que temos com a nossa lista de oração. Nos sentimos privilegiados, Deus, de orar pela irmã Angélica. Ó Deus, lançamos toda a ansiedade, inquietação da irmã Angélica perante o altar do Senhor hoje à noite. Ela está debaixo do melhor cuidado para a vida dela. Derrama, Deus, graças sobre a vida dela. O pastor Júlio, recebendo consolo e conforto do Senhor. Com Cristo no barco, por diversas vezes nós temos refletido e expressado: vai tudo muito bem. E dessa forma, Deus, que a irmã Angélica atravesse esse vale, crendo no agir do Senhor e sendo consolada pela palavra e pela obra do Espírito Santo. Pai bendito, com a irmã Inês, cremos da maneira como o Senhor foi socorro bem presente na vida do esposo, no período em que ele tanto careceu e necessitou de que orássemos por ele. O Senhor também tem sido para com a irmã Inês. Fortaleça, Deus, firma a fé dela, dá-lhe ânimo, dá alegria do Senhor em cada momento. Oramos também pelo Luiz Antônio, Deus, aguardamos, debaixo da misericórdia e graça do Senhor, aquele dia que ele virá para a reunião, Deus, que ele estará debaixo do fortalecimento e condição para isso. Que haja da nossa parte aquela expectativa, aguardando e orando por ele. A Dona Maria Cordeiro, Deus, a colocamos no altar do Senhor. Eu sei que ela está vivendo um momento muito crucial na vida dela. E eu oro para que ela, nesse momento, seja preparada e sensibilizada pelo Senhor ao conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Por tudo dou graças, Deus bendito, pela pregação e ensino hoje à noite, orando no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 23 e 24 é o nosso texto. Eu tenho um título para a nossa mensagem de hoje à noite, vai com certeza em alguns outros cultos, um conhecimento bíblico necessário. Deus como aquele que nos santifica em tudo. O conhecimento bíblico necessário, Deus como aquele que nos santifica em tudo. Tudo o que? Espírito, alma e corpo. Estou seguindo o texto que o apóstolo Paulo disse, é o nosso título. Só para chegar no título foram horas e horas e horas e horas refletindo com o Senhor, olhando para o texto, olhando
para o texto por diversas vezes. Eu costumo até fazer os ângulos diferentes, mas o que eu tenho para tratar e vou trabalhar com os amados neste texto é um conhecimento bíblico necessário. Deus é aquele que nos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. E eu já vou direto com você, já olhando para o comecinho do texto. O mesmo Deus de paz. O mesmo Deus de paz. Essa frase significa que Deus é a fonte da paz. E esse Deus que é a fonte da paz irá santificar. Porque diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Esse Deus que é a fonte da paz irá santificar, separar para Ele completamente todo homem, toda mulher de Deus. Ele vai separar, santificar na sua totalidade, envolvendo espírito, alma e corpo. E quando nós olhamos para esse versículo 23, eu fiquei observando esse versículo, o que você não vai ter condição de fazer agora, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Se você ficar olhando para esse versículo e tentar entender o que está no coração do apóstolo Paulo a escrever esse versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando Paulo estava escrevendo a carta aos Colossenses, ele ouviu do amor daqueles irmãos, o desenvolvimento dele, e ele então começou a orar para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, frutificando em toda boa obra, vivendo uma vida agradável a Deus, corroborados em toda a força segundo a glória do Senhor. Aqui exatamente isso. É uma oração. Em meio, poderíamos dizer, de uma saudação. Paulo está orando. É a oração de Paulo para que Deus mantenha o indivíduo íntegro e irrepreensível, para que este homem e mulher de Deus, sendo mantido por Deus íntegros e irrepreensíveis, ou íntegro e irrepreensível, o homem e a mulher de Deus, com duas finalidades. A primeira, para viver de acordo com a vontade de Deus. E a segunda, estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. É o que ele coloca aqui, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos como alvo ideal na nossa vida, buscar conhecer e fazer a vontade de Deus. Então, Deus nos separando para Ele, fazendo essa obra de santificação, o mesmo Deus de paz, fazendo essa obra com o objetivo de que eu e você venhamos a viver uma vida voltados, direcionados a fazer a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Não são os nossos planos, os nossos objetivos que são importantes, mas a vontade, o plano de Deus. E Deus não brinca de pique-esconde-esconde, Ele se revela, Ele se mostra. Eu gosto de conversar com Deus, passar tempo conversando com Deus. Ainda que eu esteja trabalhando, eu posso fazer isso. Eu posso conversar com Deus, eu posso falar com Deus. Ainda há pouco eu estava arrumando o nosso local de reunião e eu estava conversando com Deus, orando, porque eu creio que Deus tem propósito para a nossa vida, momento a momento, instante a instante. Como você no direcionamento, você precisa da direção de Deus. Então há um desdobramento, ou vou até melhor, vamos desmembrar essa frase do versículo 23. Deus de paz, o mesmo Deus de paz, refere-se
Como falei para você, Deus é a fonte da paz. Mas que paz é essa? É aquela paz que transcende, que excede todo o entendimento. Veja bem, eu estou aqui em 1 Tessalonicenses. Paulo ainda não escreveu a carta aos Filipenses. Então o que eu vou fazer uso agora, eles não tinham condição, ou condições naquele momento, porque Paulo não tinha escrito a carta aos Filipenses. Mas lá em Filipenses, esse mesmo Deus de paz, Paulo vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Tem alguma coisa te incomodando? Você deve então apresentar a sua inquietação em oração perante o Senhor, já procedendo com a ação de graças. E o mesmo Deus, e aliás, a paz de Deus, no versículo 7 de Filipenses 4, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz que excede, está além do nosso entendimento humano. Sabe, aquela paz que não depende das circunstâncias externas. Deus não precisa mudar a circunstância externa para que você tenha paz. Ainda em meio às circunstâncias, que você não olhe circunstâncias, não olhe as circunstâncias, em meio às circunstâncias externas, seja elas mais ferozes, seja aquele momento em que você está numa jaula, numa cova de leões, como Daniel esteve e estava em completa pacificação de Deus na vida dele. A paz de Deus que não depende das circunstâncias externas. E essa paz que nos liberta do medo e do conflito interno. Sabe, aquele refrigério tão precioso, que parece que tudo está desabando, mas você recebe a serenidade, a calmaria, o refrigério. Você está em paz. Mesmo Deus de paz, né, que nós chamamos do título jeovístico, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pegou, o Filipe pegou. O Senhor é paz. Quem é que edificou um altar e expressou o que você disse, Filipe? Jeová Shalom. Lembra de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, há uma manifestação de Deus para ele: paz seja contigo. O Senhor fala: paz seja contigo, lá no Juízes 6, 23. Deixa eu só pegar, deixa eu ler para você, vai ficar até melhor eu ler e você ler também. Juízes 6, 23. Juízes está depois de Josué. Quando os midianitas estavam assolando, saqueando a agricultura dos israelitas, e eles foram entregues por 7 anos à opressão do inimigo por causa de pecado que eles haviam cometido. Juízes capítulo 6, versículo 23. Opa, estou chegando lá. Cheguei. Você chegou? Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Há uma manifestação do Senhor para Gideão, no momento em que Gideão deseja um teste para certificar, para corroborar, para confirmar algo de Deus, que ele é um instrumento usado para libertar Israel das mãos dos midianitas. E quando há uma confirmação, no versículo 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até hoje, no dia de hoje, está em Ofra dos Abiezrita. É o nosso Jeová Shalom, o Senhor é paz. Esse nome revela Deus como aquele que concede paz pessoal. Pessoal. A paz íntima na sua vida, pessoal, paz pessoal. E então esse nome foi dado por Gideão quando ele erigiu esse altar ali em Ofra,
e fazendo até uma alusão ao Senhor que lhe havia dirigido: paz seja contigo. Então ele faz essa alusão. Então ele levanta o altar e ele então chama esse altar: o Senhor é paz. O Senhor é paz. E Paulo vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus de paz, santifique em tudo. É uma oração. É uma oração do apóstolo Paulo. E santifica em tudo significa que a santificação é diferente da obra de justificação. A obra de justificação é um evento único. Ela acontece uma única vez na sua vida. No momento em que a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A justificação é por Cristo Jesus. Que Deus vai nos declarar justo. É uma obra única. Acontece uma só vez. Agora a santificação não. Ela não é um evento único. A santificação é um processo contínuo que deve abranger todos os aspectos da vida de uma pessoa. Isso inclui a separação para Deus e dedicação a Ele. E essa santificação, que é um processo contínuo, ela envolve o espírito, a alma e o corpo. Mais para frente eu vou falar com você de algo interessante, quando nós entramos teologicamente falando sobre a salvação, uma doutrina muito importante que no conjunto nós chamamos de soteriologia, que nós vamos entender na obra de salvação. Nós temos onde é que a justificação acontece, que são 3 considerações nós temos, mas quando chegar lá a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas deixa um pouquinho para diante, porque hoje à noite eu quero tratar exatamente nesse comecinho do versículo aqui: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Deus pode realizar isso, amém? É obra de Deus. Nós entendemos, primeiro, que Ele é o Deus de paz. Olha a obra dele nesse sentido. Depois, o nosso texto vai se referir ao Deus que santifica. Aí vem algo muito importante para a nossa compreensão hoje à noite. A obra de santificação como Deus que vos santifica. Primeiro Paulo diz: Ele é o Deus de paz. Agora, entendamos, Ele é o Deus que vos santifica. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Levítico 20, 7, versículo 7 e versículo 8. Gênesis, Êxodo, Levítico é o terceiro na ordem do Pentateuco. Capítulo 20, versículo 7 e versículo 8. Versículo 7, Levítico 20. Vou tomar um pouquinho da minha água aqui. O pessoal que estuda os homens dizem que o homem, quando ele está fazendo algo, ele esquece tudo, ele não pensa na esposa, não pensa, só pensa naquilo que ele está fazendo, não é? O pessoal fala isso, que a mulher é diferente. Então, quando eu estou pregando aqui, eu esqueço até que está calor. Versículo 7, Levítico 20, estamos lá? Estamos juntos? Ô, filho, tá forte essa menção, acho que chegou aqui, hein? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Vem. O nosso Deus é o Senhor que vos santifica. E no hebraico esse termo, não temos o termo Jeová Shalom? Não temos Jeová Jireh?
o Senhor proverá. Jeová Sabaote, o Senhor justiça nossa. Jeová Tsidkenu. Não, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová Tsidkenu, Senhor justiça nossa. E o termo para o Senhor que vos santifica é Jeová Mikadiskim. Mikadiskim, o Senhor que vos santifica. O que esse nome, descrevendo a personalidade de Deus, ele revela? Revela purificação pessoal. O Senhor que vos santifica, ele separa do pecado e separa para ele. Essa é a ideia de santificação. Não é impecabilidade. Porque tem um grupo aí que acredita que a pessoa, isso geralmente porque a pessoa morre, né? Alcança a impecabilidade. Agora ele é santo, ele faz milagre. Não, santo é a expressão, o termo bíblico que se refere à separação, a ser separado do pecado. Quando nós nos referimos a Deus como Deus santo, 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 é o Deus que é total e completamente separado do pecado. Deus não tem pecado. Jesus Cristo não tinha pecado, puro, perfeito, porque senão ele não poderia ter morrido na cruz em nosso favor. Porque o Cordeiro tinha que ser imaculado, perfeito. E os animais do Velho Testamento, representando, tipificando Cristo, havia essa exigência. E quando João, o batizador, ou João Batista, apresentou Jesus, ele faz essa apresentação dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para ser o Cordeiro e realizar a obra, ele não tinha pecado, ele era perfeito, como Deus é perfeito. E Deus é totalmente separado do pecado. E quando Deus olha para nós, ele precisa olhar para nós pelo filtro do sangue do seu Filho, através de Jesus. Amém? Amém. Através de Jesus. Por isso que é belo, magnífico você dizer: meu Senhor, meu Salvador. Estou seguindo a Jesus Cristo. Sou de Jesus. É até mais importante do que você dizer: sou desta ou daquela congregação, desta ou daquela igreja. O importante é você ser de Jesus. Jesus ser o seu único e todo suficiente Salvador. De você ter sido feito uma nova criatura por estar em Cristo Jesus. Ter uma nova vida. A vida que Cristo e somente Ele pode nos conceder. Porque Ele disse: dou-lhes a vida eterna. Cristo dá a vida eterna. Jeová Mikadiskim, o Senhor que vos santifica. Revela purificação pessoal. Apresenta Deus no aspecto subjetivo da sua obra salvadora e remidora. Diretamente salvar. Subjetivo, há uma separação, há uma obra de santificação. Separa e justifica. Santifica e justifica. É o Deus que separa do pecado e separa para si mesmo aqueles a quem Ele salva. De vez em quando eu converso com algumas pessoas, eu não tenho muito contato com pessoas assim, mas conversam com pessoas que falam assim: olha, lá no meu local de trabalho, você vai entender que trabalho que é. Não podemos fazer nada contra tal pessoa. Ela é do Senhor. Para que as artimanhas do maligno, os seus propósitos diabólicos sejam realizadas contra nós, é preciso de permissão, porque maior é o que está em nós, Amém, do que o que está no mundo. Amém? Amém. Nós estamos
nas mãos do Deus que com suas mãos sustenta, cuida do universo. Nós não temos nem noção como é cada dia da nossa vida diante da perspectiva que Deus tem para aquele dia. Até os momentos mais tristes, de contratempos e dificuldades, eu tenho aprendido, não importa a situação, vou falar com Deus, vou conversar com Ele, e se eu errei, eu quero que Ele me faça entender onde eu estou falhando. Essa semana mesmo, Ele me fez entender, eu estava falando, eu falei, mas puxa vida, eu aprendi sobre isso, mas na hora eu não pensei nisso. Era uma decisão que eu tinha que fazer, e eu não tomei a decisão correta daquilo que eu deveria fazer, e eu pequei contra Deus. Eu fui conversar, eu fui orar, eu queria entender melhor. Deus impressionou meu coração. Então, o Deus que sustenta o universo, cada dia. Eu gosto daquele versículo de Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei e com amorável benignidade te atraí. Amém? Amém. Ele é importante. Amém? Ele é grande. Ainda que você seja pequenino, a manifestação da grandeza dele na sua vida te faz vencer, superar gigantes. Amém? Amém. Nós temos neste texto, primeiro, Deus, o mesmo Deus de paz. Depois, o Deus que vos santifica. E depois, no versículo 24, o Deus que é fiel. Amém? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amados, Deus é fiel. Eu tenho um texto lá na palavra de Deus em 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 11, 12, 13, até o 13. Palavra fiel é esta. Se você chegar lá em 2 Timóteo 2,11. Vamos, Anjo? Tá? Palavra fiel é esta, 2 Timóteo 2,11. Que se morrermos com Ele Cristo, e também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e cumprirá o que prometeu, mesmo em meio às dificuldades e crises. Não é controlado pelos reais que nós temos, não é controlado pela questão material. Essa passagem de 1 Tessalonicenses 5:24 enfatiza a fidelidade de Deus, e essa fidelidade de Deus é a base da nossa esperança. Amém? Amém. É o mesmo Deus que nos chamou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Esse mesmo Deus vai completar a obra que Ele começou. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que diz o texto lá em Filipenses 1,6?
Vamos ver o versículo, Filipenses 1:6. Só precisava pegar o versículo, só o comecinho. Isso, tendo por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, sejam completamente ou plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Fidelidade inabalável de Deus. Ele é poderoso para realizar o que prometeu, inspirando confiança mesmo em tempos de incerteza. Deus cumpre o que Ele promete. Ele prometeu enviar o Salvador. E todo o tempo de espera foi um tempo de preparação que cada vez mais se aproximava, mas o tempo estava diante do controle dele. E agora Paulo está dizendo aqui, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Num certo sentido, nós vivemos, tal como o pessoal do Velho Testamento, uma grande expectativa, aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda que venhamos a dar o último suspiro, é só uma fase. Tem ressurreição pela frente, tem aquele corpo glorificado. Por isso eu quero falar com você, semana que vem, nós já vamos tocar o assunto da salvação, envolvendo espírito, alma e corpo, aqui do versículo 23. A obra de justificação, santificação e glorificação. Nós vamos falar sobre penalidade, poder e presença. Penalidade do quê? Do pecado. Poder do pecado e a presença do pecado, que envolve o seu espírito, alma e corpo. Como é que ocorre a salvação? Porque teologicamente ela vai abranger, nós temos três partes, espírito, alma e corpo. E teologicamente Deus trata na sua obra de salvação com essas três partes. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, devido ao pecado do indivíduo lá, estava orando, entregando o indivíduo a Satanás para a destruição do corpo, que estava vivendo em pecado, todavia o espírito sendo salvo no dia do Senhor. Mas com nossos corpos vai chegar um dia que nós seremos libertos da presença do pecado. Amém? Mas semana que vem eu vou tratar esse assunto, quando a salvação de um pecador envolve espírito, alma e corpo. Vamos tratar sobre isso. Mas desse mesmo Deus de paz, o Deus que santifica, o Deus que é fiel, um chamado transformador. Deus continua chamando pessoas para uma nova vida em Cristo. E você que está numa nova vida em Cristo é o instrumento que Deus usa para chamar as pessoas. Só que tem um detalhe, essa semana eu estava pregando lá em João, estava na devoção da palavra no Evangelho de João. Eu acho lindo quando Jesus fala para Natanael: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Antes que alguém apresentasse Jesus para você, Deus, Jesus, já tinha colocado os seus olhos em você. Amém. Você foi visto por Jesus. E alguém agora que já foi visto por Jesus,
Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tudo debaixo. E Natanael, tomado de tamanho impressão e ardor no seu coração, diz: tu és o Rabi, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Ele reconheceu a identidade de Jesus na hora. Agora eu fiquei curioso, você também fica. O que aconteceu debaixo dessa figueira? É aquele momento marcante na vida de uma pessoa, onde ela trava um duelo com ela mesma e talvez com Deus. Alguma coisa muito séria. E Jesus teve conhecimento disso e revelou para ele: eu te vi. Uma coisa muito séria aconteceu debaixo dessa figura. Para Natanael expressar o que ele expressou. Vamos colocar em pé nesse momento. O Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la. O nosso amanhã pertence ao Senhor. Nós vivemos sempre o hoje. O hoje é o dia mais importante. O dia mais importante. O dia mais importante da nossa vida chama-se hoje. E para aquele ladrão na cruz foi ouvir de Jesus após o testemunho que ele deu perante Cristo. E o desejo que ele expressou: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é o dia da salvação. Socorri-te em tempo aceitável. Eis o dia. E a hora é agora. A oportunidade. Vamos orar. Antes que eu venha orar, eu ouvi de um pregador dizendo que ele foi alcançado para Cristo através de um trabalho de um pregador americano, que quando ele percebia que a sua igreja estava ficando um pouco desanimada, disse que aí ele pregava, mas pregava tanto de Cristo. Sabe aquela expressão que você fala: só Cristo na causa? Não é assim que você fala? A igreja recobrava o ânimo. E quando você verdadeiramente se encontra mais perto de Cristo, quanto mais próximo você está, Ele é maior. Você percebe a grandeza dEle. Você percebe o poder dEle. Vamos orar. Deus eterno e bendito, precisamos do Teu Espírito Santo sempre trabalhando a comunicação da Tua Palavra com o Teu povo, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra da palavra do Senhor. O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. O Deus de paz, o Deus que santifica, o Deus que é fiel. Nós cremos no Teu agir, temos contemplado as obras do Senhor nos nossos dias, na vida e ministério e obra desta igreja, Deus. O cuidado como o Senhor tem nos conduzido. Pai bendito e eterno, que possamos receber o ânimo do Senhor. Como Paulo, que possamos dizer: estamos perplexos, mas não desanimados, batidos, mas não destruídos. Anime, Pai, o Teu povo. Nos anime na palavra do Senhor, Deus. Nos anime, Deus, a ler a Tua palavra. Com vontade ou sem vontade, que sejamos animados pelo Senhor. Anime, Pai, o Teu povo a ouvir mensagem da palavra do Senhor durante a semana. Abençoe, Deus, o nosso compromisso com o Senhor a cada dia, de comunicações da palavra, Deus. Queremos ser achados debaixo da graça do Senhor. Cada dia temos um compromisso nas apresentações,
para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas tenham tempo com o Senhor. Naquele momento ou posterior, estamos levando a Tua palavra a todos que são conhecidos pelo Senhor, não nós, não temos o conhecimento. Ó Deus, dá-nos ânimo também na oração, Senhor. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos entender que o Senhor tem poder e não nós. É o mesmo Deus de paz que vai fazer a obra em nossas vidas. Precisamos do agir do Senhor e dar-nos graça para estarmos nos entregando a esse agir, crendo que o Senhor é poderoso para transformar a nossa vida, para trabalhar o crescimento espiritual que nós precisamos, que nós necessitamos, para mudar aquilo que necessita ser mudado, transformado. Buscamos a direção do Senhor. E também, Deus, nos torne sensíveis a falar com outros a respeito da obra de Jesus Cristo, a dar testemunho, Deus. Nos prepare, Pai. Oramos essa noite, que tenhamos uma vida em que sejamos desafiados a obedecer ao Senhor. Amém. Independente das circunstâncias em que estejamos vivendo, que alcancemos a graça do Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha operar momento a momento na nossa vida. E que nesse final de ano possamos expressarmos e continuarmos expressando a cada momento a nossa gratidão ao Senhor. Por tudo damos graças. Eu dou graça nesse momento. E oro no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Havendo oportunidade, de segunda a sexta, 19h55 a 20h30, nós estamos com comunicações da palavra, não podendo assistir, acompanhar ao vivo. A gravação está com o grupo dos irmãos, também no Face e no YouTube. Tenham todos uma ótima semana, Deus abençoe a todos. Amém.